Bem, nossa disciplina desse segundo semestre de 2020 para as segundas-feiras vai ser Questão Social e Serviço Social. Meu nome é Nice Pinheiro, assistente social, professora da UNAMA, nesta disciplina às segundas-feiras. Então, boa noite a todos e a todas. Aqui começar a perguntar e a questionar. Refletir aqui juntos. Yamamoto, ela, em sua obra 2001, ela diz o seguinte, que a questão social é a matéria do serviço social. Então, nós vamos abordar e entender nesse segundo semestre de 2020 acerca da questão social e da importância dessa matéria-prima para o serviço social. Então, vamos lá. Nós estamos aqui frente a várias expressões da questão social, né? Você vê nessas fotos, né? Então, é um mapa mental que eu fiz. Então, essas fotos, você percebe aqui que são fotos aqui que se apresentam no cotidiano da vida social sob a forma de múltiplas expressões, todas decorrentes da exploração do trabalho pelo capital. Então, você vai ver que tudo isso tem a ver com a questão social e suas múltiplas dimensões. Então, vamos aqui entender e seguir adiante com essas fotos aqui, essa imagem aí de moradores de rua, essa foto aí, essa imagem aí de violência na escola. Então, isso quer dizer exatamente o quê? O retrato dessas fotos quer dizer exatamente o quê? Que a questão social, pessoal, ela está incorporada em todas as demandas atribuídas ao serviço social. Isso quer dizer o quê? Que com certeza ela compõe os fundamentos da nossa profissão. Então, para os assistentes sociais que atuam nas mais variadas expressões da questão social e têm nas políticas públicas sociais as mediações necessárias para o atendimento à população. Então, nós vamos estar trabalhando aí nessas mediações de todas essas expressões aí da questão social, entendendo o que significa o conceito trazido de alguns autores que nós vamos estudar. Isso quer dizer o quê? Que a desigualdade social é decorrente de quê, gente? Da concentração de renda em uma realidade neoliberal e globalizada. Essa realidade neoliberal e globalizada é o marco de transformações no mundo do trabalho, na economia, na política e na cultura brasileira. Você vê aí que essa desigualdade social, ela é oriunda da concentração de renda, nesse que perfaz essa realidade globalizada neoliberal, é o neoliberalismo. E por falar em neoliberalismo, você ainda lembra o que é esse neoliberalismo? Vamos entender o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo, ele diz respeito ao Estado que ele intervém o menos possível, ele vai privatizar o máximo possível, né? E ele trabalha mais no neoliberalismo, o interesse dele é a economia de mercado. Então, é nesse cenário que se configura novas condições e espaço de trabalho para o assistente social. Você lembra aí da privatização da Rede Celpa, que hoje faz parte do Grupo Equatorial, dos Correios, da antiga Vale do Rio Doce, que hoje é chamado de Vale, do Banco do Brasil, que é uma discussão hoje de privatização, justamente porque o neoliberalismo, ele preconiza o máximo de privatização e o mínimo de intervenção do Estado. Então, é nesse cenário aqui que se configuram as novas condições e espaços de trabalho para o assistente social. Então,
É por isso que nós precisamos entender todas essas configurações dimensionadas pela questão social. Então, mas nós precisamos aí entendermos, né, a linha do tempo do velho mundo. Tudo começou aí no velho mundo, essa expressão da questão social, aquilo que vem se expressando lá nos primórdios do século XVIII, século XIX, tudo começou lá na Europa. Então vamos lá para aquele momento histórico, para que nós possamos entender como que ocorreu esse processo aí de início aí do capitalismo. Então, eu estou deixando aqui um endereço para você assistir esse vídeo que vai tratar do processo de industrialização na Europa ocorrido na Inglaterra. Então, esse vídeo ele vai dar um entendimento para você como foi que aconteceu o processo de entrada do capitalismo na Europa. Como foi que ocorreu? Então, por falar em capitalismo, é bom que a gente entenda que a questão social na Europa, ela vai surgir com o início do capitalismo. E para entender esse momento aí do início do capitalismo, nós precisamos entender as fases desse capitalismo, né? As fases do capitalismo, nós tivemos aí 3 fases, que é fundamental para você entender como foi que ocorreu, como foi que se deu o início aí da questão social. Essa linha do tempo aí, ela vai dimensionar o início da questão social na Europa. Então, nós tivemos aí o capitalismo comercial ou mercantil, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro, e hoje nós temos o 4º capitalismo, que é o informacional. Mas aqui para nossa disciplina, nós vamos estudar esses 3 capitalismos aí para você entender como foi que surgiu a questão social na Europa. Então, o capitalismo, ele tem tudo a ver com o modo de produção, né? Como foi que se deu a cada momento histórico, como foi que se deu esse modo de produção, né? No período do mercantilismo, no período comercial, do surgimento do comércio, depois na fase industrial e na fase financeira. Então, vamos ver como foi que se deu? Tome nota aí, porque é fundamental você entender aí, né, que no século XV nós estávamos vivendo um período do absolutismo monárquico. Quem mandava eram os reis, né? Então, a rainha também, né? Na Inglaterra nós tínhamos aí uma rainha, Margaret Thatcher. Então, o que nós víamos ali naquele momento, né? No século XV? Nós tínhamos aí o capitalismo comercial. O que é esse capitalismo comercial, professora? É uma política mercantilista. Nós vivíamos ali um período do mercantilismo, em que existiam as colônias de exploração que povoavam outras colônias, ou seja, era expansão ultramarítima. É só você lembrar aí que nós tínhamos aí, nesse período aí, um processo de povoamento de outros, né, de colônias também. Então, isso quer dizer que nós tínhamos uma metrópole e nós tínhamos uma colônia, onde se explorava essa colônia com produtos naturais. Aqui, por exemplo, no Brasil, nós tínhamos a metrópole era Portugal, a colônia era o Brasil colônia. Então, isso ocorreu nesse período aí, nesse período capitalismo comercial, né? Então, a característica aí desse período era a acumulação de capital, uma pré-ordem mundial estava ditada aí, e aí isso vai se dar então a descoberta de colônias que serão povoadas, né? Então, a partir disso vai se dar o acúmulo de capital. Então, por quê? Porque vai haver a comercialização de produtos. No caso aí, a descoberta do Brasil, nós tivemos aí
a extração de vários e vários produtos, né, da colônia para a metrópole Portugal. O pau-brasil foi o primeiro deles, depois veio o ouro, o café, a cana-de-açúcar. Então, para você ver, esse período aí da descoberta do Brasil era o capitalismo comercial. Depois nós aí temos um autor que é o Adam Smith, que ele pregava o capitalismo, dentro da perspectiva do capitalismo industrial, ele pregava, ele dizia, ele defendia o mercado. Por que ele defendia o mercado? Porque ele dizia que o mercado ele precisava se expandir. Então, foi nesse período do capitalismo industrial que surgiu as indústrias, principalmente na Inglaterra, né, gente? Na Inglaterra, esse filme Revolução Industrial, você vai ver que a Inglaterra, ela foi um país que se industrializou. Industrialização vai surgir aí a máquina a vapor, a máquina de tear, enfim, né? E com certeza, a Inglaterra vai buscar novos mercados, né? E com isso vai haver a divisão internacional do trabalho, né? A divisão, né, vai ser utilizado para essas máquinas, né? O uso do carvão mineral para poder dar funcionalidade para essas máquinas. Então, é o neocolonialismo. Por que o neocolonialismo? Porque é uma política imperialista em que os países vão buscar novos mercados para consumir os seus produtos. Né? Então, a Inglaterra vai expandir uma corrida aí, né, imperialista do neocolonialismo. Então, você vai ver que aí foi o século XVIII, já entrando, né? Então, nós vamos ter aí o liberalismo, nós vamos ter um outro economista, Keynes, que vai falar aí do mercado. O mercado é aquele que vai ditar as regras, vai ditar preço, né? Vai ditar consumo. E é com isso que ele vai defender o liberalismo e, posteriormente, o neoliberalismo, né? Então, o que ele vai dizer? Posteriormente, nós vamos ter a outra fase, que é aí que vai surgir o serviço social na Europa, é o capital financeiro, o capitalismo financeiro ou monopolista. Sempre cai isso em concurso, né? Então, esse período aí, ele é marcado por uma corrida espacial e bélica, né? Devido aí da Segunda Guerra Mundial, né? Então, vai marcar aí o período da globalização, né? Os países mais ricos e os países do sul mais pobres. Nós vamos ter aí a corrida espacial e bélica, blocos econômicos serão formados, a manutenção e expansão do capitalismo por toda a Europa. E depois, claro, vai entrar aí essa ideia keynesiana do neoliberalismo, vai entrar na América do Norte, lá nos Estados Unidos, né? Nós vamos ter aí toda essa expansão aí do capitalismo financeiro, porque os bancos serão financiadores, né? Então, nós nesse momento também aí, nesse capitalismo monopolista, nós vamos ter aí o período da Guerra Fria. Eu até coloquei aqui, a Guerra Fria foi uma guerra, não foi uma guerra bélica, né? Foi uma guerra entre o capitalismo, uma guerra ideológica entre o capitalismo e o socialismo na Rússia. Então, era uma briga ideológica, né? Então, Karl Marx, né, ele fala dessa luta de classe do capitalismo e do nascimento aí de uma nova ordem social, que é o socialismo. Então, vamos entender melhor, para a gente ter uma fixação deste entendimento, a fase comercial, que vai de 1450 a 1750, ela é conhecida como o mercantilismo, né? A fase comercial, porque ocorreu o período das grandes navegações, o comércio de produtos extraídos e obtidos das colônias, como foi o caso que eu já falei aqui, o caso do Brasil em relação a Portugal, que buscava especiarias e acabou Portugal nessa busca por
de especiaria, acabou descobrindo, assim, de forma ocasional, né, o Brasil. Então, vários produtos eram comercializados, inclusive o produto humano, que eram os escravos africanos. Então, era a fase do capitalismo comercial. Depois nós tivemos a outra fase, que é o capitalismo industrial. O capitalismo industrial vai de 1750 a 1900, esse século XVIII, é a industrialização. Ocorreu a industrialização. Não deixem de assistir, pessoal, este filme que fala, este vídeo que fala acerca da Revolução Industrial. Porque foi no século XVIII, lá por volta de 1750, né, que aconteceu, né, essa Revolução Industrial. Então, o sistema capitalista, ele passou a se basear na produção, o quê? Industrial, com o desenvolvimento das indústrias lá na Inglaterra. Né? E esse desenvolvimento ele ocorreu no século XVIII e início do século XIX. Outros países, tal qual a Inglaterra, também se industrializaram. E aí esse capitalismo industrial ele vai ter uma outra fase, que também ainda dentro do capitalismo industrial, que é a fase do capitalismo concorrencial. Então vamos entender aqui. O próprio nome já está dizendo, né? O capitalismo concorrencial é a concorrência de novos mercados, a busca de novos mercados, né? O capitalismo industrial ele vai ser marcado pela busca de novos mercados consumidores fora de suas fronteiras. Então, foi a partir aí de 1870 que as potências industriais, dentre elas, Alemanha, Inglaterra, vão buscar novos mercados aí, com base nessa industrialização, para poder escoar, para poder vender os seus produtos, né? Então, com certeza vão aí, essa corrida a gente chama aí de corrida imperialista, né? Para obter acesso a novos mercados consumidores para outros locais, para poder exportar o dinheiro que estava acumulado e não tinha como ser gasto, e também para comprar matéria-prima para as suas indústrias. Então, esse período aí de 1800 a 1900 foi marcado pelo capitalismo concorrencial. Mas aqui para a gente vai ser muito importante a fase que eu digo monopolista. A fase monopolista é a fase em que os monopólios, né, os grandes monopólios, a fusão do capital industrial com o capital financeiro, né? O capital financeiro já está dizendo finanças, quer dizer o capital do investimento dos bancos. Lá nós temos o BID, vamos ter o FMI, né? Então esse período aqui, ele é marcado, gente, pela fase monopolista, né? Aqui que vai surgir, de fato, o serviço social. Por quê? Porque na Europa, por quê? Porque a questão social, ela vai se aprofundar nessa disputa por mercado. Então, a exploração da mão de obra, da classe trabalhadora, vai se dar na Europa, principalmente na Inglaterra, na Alemanha, né? Eu digo na Inglaterra porque vocês vão ver aí o vídeo, que as mulheres, os idosos, as crianças trabalhavam para mais de 16 horas. Isso vai gerar muitas requisições de direitos trabalhistas, né? Então, toda essa situação aí, ela vai ser gerada pela exploração do capital pelo trabalho, para que pudesse gerar lucro, né? Então, as grandes empresas, elas vão passar a investir cada vez mais
seu capital nos países não industrializados. Foi aí que foram surgindo as multinacionais, né, que procuraram colocar suas filiais em outros países. Por exemplo, aqui no Brasil também, foi aí que surgiu a Vale do Rio Doce e várias outras multinacionais, a Nestlé, a Coca-Cola, várias outras multinacionais como filiais nesse mercado expansionista, imperialista. Então, o capitalismo financeiro ou monopolista, tá? Não é financeiro ou concorrencial, tá equivocado nessa transparência azul que eu coloquei, financeiro ou concorrencial. É financeiro ou monopolista. O financeiro monopolista, ele vai ter início aí no século XIX, isso aqui sempre cai em concurso, né? E as potências que vão se desenvolver, vai ser após aí a Inglaterra, vão se desenvolver potências como a Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos, aí, na Segunda Guerra Mundial, ele financiou os países aí, né, que estavam aí nessa disputa da Segunda Guerra Mundial. Então, ele vai sair aí como uma das principais potências em financiamento para outros países em desenvolvimento. Não foi à toa que o Banco Mundial, o FMI, começou a financiar os países que tinham surgido aí, que tinham sido abalados com a Segunda Guerra Mundial. Então, a principal característica aí desse capitalismo financeiro monopolista, a principal característica é a concentração de capital na mão de um número reduzido de empresas. Né? Então, esse número reduzido passou a ser chamado de monopólio, passaram a monopolizar o capital, né, em detrimento àquelas pequenas empresas, aqueles pequenos comércios surgidos. Então, é o que a gente vai falar de monopólios e depois oligopólio, porque as próprias empresas começaram a fazer, a se unir e formar uns oligopólios, né? Então, tudo isso para ganhar concorrência, para ganhar mercado, tá? Então, outra característica é o importante papel exercido pelos bancos na economia, porque os bancos, o FMI, o BID, eles vão financiar a produção industrial e agrícola, como, por exemplo, aqui no Brasil. Então, você vê aí que nós tivemos 3 fases importantíssimas do capitalismo e vai ser justamente na terceira fase, no capitalismo financeiro, que vai surgir o serviço social, porque foi justamente nessa fase monopolista em que as grandes empresas começaram a se instalar, se ampliar, ganhar mercado, precisar de mão de obra e explorar cada vez mais a mão de obra. É o que a gente fala de segunda revolução industrial. Por quê? Porque os avanços tecnológicos, eles passaram a ser expressivos e levam o que? As potências industriais a disputarem mercados consumidores, áreas fornecedoras de matéria-prima para poder escoar o capital à população excedente, né? Então, o capitalismo financeiro ou monopolista vai agregar o sistema bancário e as grandes corporações financeiras vão dominar e controlar todas as atividades, né? Então, aí nós vamos ter o período do Taylorismo. Taylor é um teórico que vai aí, vai falar acerca da superprodução. Então, quando você tem uma produção em excesso, com certeza o mercado não vai ter como absorver essa superprodução. Então, a queda dos preços, o preço vai reduzir, né? Então, isso ocorreu na segunda metade do século XIX, ou seja, depois de 1850. Então, repetindo aqui, porque você precisa fixar esse entendimento, o
O que é o capitalismo financeiro, né? O capitalismo financeiro é conhecido como capitalismo monopolista. É nesse momento que vai se expressar a questão social, que nós vamos depois, mais à frente, definir sob a perspectiva de Zé Paulo Neto, Yamamoto. Nós vamos utilizar autores, principalmente Yamamoto, para explicar nas próximas aulas o que de fato esmiuçar, o que é essa questão social, o que tem a ver, porque é a matéria-prima do serviço social. E ele surge justamente nesse capitalismo monopolista. Por quê? O capitalismo monopolista ele vai corresponder a uma economia em que o grande comércio, a grande indústria são controlados pelos bancos, são controlados pelas instituições financeiras. Então, o capitalismo financeiro monopolista, a produção capital, ela passa a se dar para fora da fábrica, buscando novos mercados, as ideias liberais. O que é a ideia liberal? A ideia liberal é a ideia de que o mercado é que dita as regras, né? O Estado não tem muito o que se meter, o Estado ele não vai controlar, quem controla é o mercado, é a concorrência associada ao aumento da produção. Esse aumento da produção é que vai dizer se o preço da mercadoria vai ser reduzido ou não. Então, o avanço tecnológico nessa fase aí do capitalismo financeiro vai ser essencial para a gente entender a questão social. Então, pessoal, você vai perceber aí que o avanço tecnológico ele vai aumentar mais e mais a produção dentro das indústrias, dentro das empresas, e vai criar a necessidade de ampliar o mercado consumidor. Então, o mundo globalizado vai comprar mercadoria de um país para outro país. Então, o mercado globalizado é a quebra das barreiras no consumo, né? Eu aqui no Brasil vou consumir um produto lá da China, do Japão. O mercado ele passa a ser livre, né? Cede lugar aos monopólios. Então, é importante você entender essas fases aí do capitalismo, né? A fase do capitalismo comercial, do industrial, do capitalismo monopolista ou financeiro. E qual é o objetivo de tudo isso aí? A briga era por dois sistemas políticos, o capitalismo e o socialismo. Socialismo na União Soviética e o capitalismo se avançando por toda a Europa. Então era uma disputa ideológica. O capitalismo, ele versa, né? O objetivo maior é o lucro. Né? A economia é livre mercado, de livre concorrência, a propriedade é privada. Quem detém os meios de produção, pessoal, são os donos das empresas, a propriedade privada. Né? O trabalho é assalariado e a disputa antagônica, a divisão social do trabalho, porque vai haver duas classes, a burguesa e o proletariado, que são os assalariados. A burguesia, chamada burguesia por Karl Marx, por quê? Porque ela vai deter os meios de produção. Então, é ela que detém, ela que dita o mercado, ela que dita o salário, né? Enquanto o socialismo, não. O socialismo, né, pregado por Karl Marx, ele é o trabalho que é pago de acordo com as necessidades, né? Eu coloquei aqui um mapa para você entender, um mapa mental, né? A propriedade aqui não é privada, a propriedade é pública, é um bem público de todo. Por exemplo, Cuba é um país socialista, então a disputa aí entre o capitalismo e o socialismo para avançar no mundo, essa disputa aí, né, vai ter um aliado muito importante no avanço do capitalismo, que é a própria Igreja Católica. Então, nós vamos ver aqui, né, vamos avaliar aí.
Então, nós temos aí a teoria para avaliar uma realidade. Então, esse período aí nós vamos avaliar com base aí, conforme Santos e Costa, ela diz o seguinte, né? Que as condições econômicas e sociais e políticas para o surgimento da denominada questão social estão diretamente articuladas ao amplo desenvolvimento das forças produtivas no século XIX. Isso quer dizer o quê? Gente, isso quer dizer que a dinâmica industrial, ela necessitou aí de uma nova relação que foi alterada. As máquinas foram incorporadas no dia a dia do trabalhador. Isso quer dizer que as máquinas passam a ser vistas pelo trabalhador como uma doença, como um malefício, né? Então, o capital passa a controlar os salários, é o capital que dita os salários, né? Então, e nessa fase aí, né, o que a autora vem trazer para a gente, né? Que ela, nessa fase do capitalismo, né, objetiva a substituição do trabalhador por quem? Por máquinas, por equipamentos e instalações. Então, o trabalhador passou a estar em segundo plano, né? Então, o mercado era que ditava as regras, normas. Isso quer dizer exatamente o quê? Engels, né? Aí é um seguidor de Karl Marx, né? Um aliado de Karl Marx. Ele vem dizer o quê? Que os trabalhadores concorrem entre si, tal como o fazem os burgueses, né? Então, ele dizia o quê? Que os trabalhadores passam a ser concorrentes entre si para ver quem era que tinha mais possibilidade de estar inserida no mercado. Então, se o mercado dita as regras, então o mercado também vai ditar os salários. A gente vê isso claramente hoje, né? A gente vê claramente que um exército industrial de reserva, que é uma mão de obra extra, está aí e faz parte do capitalismo. Vou dar um exemplo para vocês. Em Ananindeua, nós temos aí um concurso que ofereceu R$900 de salário. Muitos não aceitaram, mas o Exército Industrial de Reserva, que estava ali desempregado, não, ou é pegar ou largar, mas antes está ganhando esse valor do que não está ganhando nada. Então, o capitalismo, ele vive desse Exército Industrial de Reserva, porque é um aliado do capitalismo, é ele que vai ditar o salário. Então, para você ver, como Engels diz, os trabalhadores vão concorrer entre si da mesma forma que também a concorrência industrial, a concorrência entre os empresários existe, da mesma forma existe também essa concorrência entre os trabalhadores, né? O que Engels fala que existe também a concorrência entre os burgueses, né? Então, isso vamos analisar. Então, esse processo aí, Santos e Costa 2006 vai dizer que esse processo aí de acumulação capitalista, ele vai ser o resultado de quê, gente? Do processo de industrialização que vai se expandir não só na Inglaterra, mas nos países da Europa, né? E com isso, os trabalhadores, eles vão precisar trabalhar para ter o sustento, para assegurar a reprodução social dele e de sua própria família. E com isso, nós vamos ter o quê? O que nós temos aí, Santos e Costa fala que é o pauperismo. O que é o pauperismo, gente? A pobreza, a extrema pobreza vai ser a primeira expressão da questão social. Por quê? Porque nós passamos de um capitalismo para outro, né? Então, nesse momento, passando de um estágio para outro estágio, nós vamos ter aí muitas pessoas desempregadas. E nesse momento, o que vai acontecer? E muitas pessoas também sem conhecimento para inserção no mercado de trabalho naquele momento histórico.
Então aí a pobreza começou a se acirrar, começou a crescer, a desigualdade social oriunda dessa relação aí do capitalismo, né? Do capitalismo com o trabalho, dessa relação antagônica. Então a pobreza começou a se acirrar, começou a crescer. E Engels diz o quê? Que é nesse sentido que Engels diz o quê? Que expõe como classe só começou a opor-se à burguesia quando resistiu violentamente à introdução das máquinas, como aconteceu logo no início do movimento industrial. Então, a população, né, a classe trabalhadora vai resistir e vai começar a se mobilizar para cobrar do Estado, né? E nesse momento dessa cobrança aí do Estado, é nesse momento, nesse capitalismo monopolista, que vai entrar um grande aliado, que nós vamos ver mais à frente, né? Então, aqui nesse momento vai surgir o serviço social, né? Que vai ser esse mediador aí nessa relação da questão social, nessa denominada, né? Na expressão da denominada questão social. Então, tome nota aí, olha, no momento em que as massas trabalhadoras reagem, a massa de trabalhadores vai reagir a essas condições de vida geradas pela pobreza, com certeza. E o que vai acontecer? Vão se organizar em torno de seus interesses, como se organiza até hoje. A classe trabalhadora naquele século XVIII e no século XIX vai se organizar, né? E ela vai entrar no cenário político, né? Ela vai entrar no cenário político cobrando e ela passa a ser denominado de questão social. Essa cobrança, por quê? Porque a miséria e a insatisfação do operariado evidenciam a questão social naquele período. Então, essa cobrança do Estado se posicionar aos interesses gerado aos interesses da classe trabalhadora, gerado pelo esse pauperismo, pela pobreza, né? Com certeza vai chamar a atenção do Estado, a insatisfação do operariado dentro das empresas vai ser cada vez mais latente. Então, os empresários, o Estado falou, peraí, a gente tem que fazer alguma coisa, porque senão não temos como conseguir trabalhar com essa luta, né, com essas greves, com essa luta por parte dos trabalhadores. Nós temos que fazer alguma coisa. Quem é que vai entrar em cena aí, nesse momento aí? A Igreja Católica, né? Então, a Igreja Católica, né, ela vai, nesse momento aí, ela vai se fazer presente em parceria com o Estado. Quando eu digo Estado, né, é o Estado que deixou de lado a sua responsabilidade, deixou a cargo do mercado. Então, o Estado vai dizer, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, você vê que aí, esse período aí, ele vai ser marcado, capitalismo monopolista, ele vai ser marcado com uma parceria da Igreja Católica. E aí que essas mulheres, né, as mulheres da igreja, lá na Europa, elas com pensamento católico para a prática profissional, elas vão formar aí os núcleos de associações, né, das assistentes sociais católicas, né? Então, aí, com certeza, vai surgir aí várias discussões acerca do trabalho, de como que o assistente social poderia trabalhar para minimizar essa insatisfação do operariado. Então, a base aí vai ser religiosa. Por que religiosa? Porque vai surgir no seio da Igreja Católica na Europa, também com base científica, porque aí nós vamos ter, que vocês já estudaram, né? São Tomás de Aquino, que era um filósofo. Então, ele, utilizando de seus conhecimentos,
ele vai também utilizar o conhecimento, por ser padre, o conhecimento da sua base religiosa, para quê? Para aos poucos essa parceria aí da igreja, ela vai se intensificando. Ela vai se intensificando até chegarmos aí à substituição pela responsabilidade do Estado. E no Brasil isso também aconteceu, né? Esse período aí aconteceu em 1930 com Getúlio Vargas, né? Só que também aqui é importante a gente confrontar o período do capitalismo monopolista na Europa com o Brasil, em 1930 com Getúlio Vargas, porque também estava acontecendo um período de industrialização na era Vargas, né? A Vale foi instalada, a Petrobras, várias indústrias estavam sendo instaladas, principalmente no que diz respeito às ferrovias, às rodovias, muitos empregos estavam surgindo. Então, Getúlio Vargas disse, não, eu não posso me indispor com os trabalhadores. Então, os trabalhadores fizeram greve porque as mulheres, crianças trabalhando mais de 16 horas. Foi daí que ele, que não é besta nem nada, lançou a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. E aí o serviço social também, nesse momento, surge, né, no capitalismo, porque foi a industrialização com Getúlio Vargas, se deu esse processo de industrialização, se deu com Getúlio Vargas, ou seja, o capitalismo entrou aí com muita força na era Vargas, né? Então, essas damas de caridade, né, que estavam aí também, a burguesia e a igreja se uniram para ajudar, digamos assim, né, a questão mesmo da ajuda, a ajudar esse povo, esse operariado que estava insatisfeito aí, né, com a pobreza e a extrema pobreza. E com certeza o Papa ele vai lançar várias encíclicas, né, várias encíclicas religiosas, essas encíclicas, né, que são... Até hoje nós temos essas encíclicas que são lançadas aí pelo Papa. Ela tem um compromisso, naquela época, a 40º ano, ela tinha esse compromisso religioso, mas também tinha um compromisso social. Então, essa encíclica, ela falava o seguinte, que a caridade é importante, mas que a justiça social também deve ser a alma da nova ordem, defendida e tutelada pela autoridade pública. Ou seja, né, essa é a doutrina que vai estar incorporada nessa encíclica aí, tá, gente? Então, nós precisamos entender que a Inglaterra, tudo começou aí com a Inglaterra, nesse berço da Revolução Industrial. A Inglaterra, ela, nesse momento aí da Revolução Industrial, que outros países também vão se industrializar. Outros países vão se industrializar. E aí nós vamos ter o serviço social que vai nascendo a partir desse pauperismo, daquilo que está se expressando nesse momento de exclusão social. Então aí nós vamos ter aí, né, que a igreja vem dizer que as pessoas merecedoras e não merecedoras, né, aí a caridade vai ser a forma de salvação. Então as pessoas, a igreja precisava ser caridosa, precisava ajudar aquelas pessoas para poderem ganhar o céu. É isso, né? Então a assistência naquele momento era individualizada, era uma assistência de contratualização, ou seja, era uma assistência que era de disciplinar a pessoa, né, de punir, né, a pessoa, de reabilitar, né? Você vê Meury Richman, né, ela dizia, ela trouxe o diagnóstico social, ou seja, tinha que tratar esse operariado, porque esse operariado ele deveria se ajustar à nova modalidade capitalista, né, do capitalismo monopolista, e aqueles que não se ajustavam eram tidos como desajustados e precisavam ser
tratados. E aí o serviço social dentro, na perspectiva da caridade, na perspectiva do ajustamento, né? A teoria que ele traz, a teoria do ajustamento social, né? Então, a igreja utilizava desse conhecimento também científico. Por quê? Científico, porque Santo Tomás de Aquino, ele era um filósofo. E por isso, ele também tinha os seus conhecimentos científicos, mas a hegemonia aí do pensamento era a sociedade da organização da caridade, que vai atravessar as fronteiras do continente europeu, né? Com essas visitadoras sociais. Então, a Inglaterra foi a primeira, né? A Inglaterra, ela fundou aí a Sociedade de Organização de Caridade. Surgem as primeiras, né? Primeiras, entre aspas, assistentes sociais, que tinham práticas repressoras e controladoras para controlar o sistema capitalista. Né? Então, aí, quem não aceitava as receitas do capitalismo era considerado o quê? Um desajustado. E a influência aí desse período, quem foi? São Tomás de Aquino, né, gente? São Tomás de Aquino é um padre, né? E aí surge a nossa primeira teoria, e era a teoria do tomismo, que vem de São Tomás de Aquino e do novo tomismo, né? A doutrina dele, ele também era um teólogo, um padre, né? E foi essa doutrina adotada pela Igreja Católica, incorporada ao serviço social. Então aí, né, nós vimos aí as encíclicas, e aí nós vimos aí, né, que a resposta aí dessa encíclica era para uma resposta do 40º ano, a encíclica do Papa, era justamente era uma resposta para a crise de 1929, né? Por quê? Porque essa crise aí, ela trouxe uma grande depressão econômica com alta taxa de desemprego. Vocês lembram aí que até o café do Brasil, ele passou por esta crise também, que teve que queimar o café, né? Então, e tudo isso aí, o Papa dizia que nós temos que abraçar o capitalismo, porque nós condenamos o comunismo e também nós condenamos o socialismo. Então, a Igreja Católica, ela se juntou para fortalecer o capitalismo, porque ela dizia o seguinte, que a caridade e a justiça social deve ser a alma da nova ordem social, defendida e tutelada pela autoridade pública. Então, ela vai reconhecer o trabalhador, o trabalho dos intelectuais e dos profissionais católicos na elaboração dessa doutrina social. Uma doutrina social da igreja, que foi o tomismo e o neotomismo trazido por São Tomás de Aquino. Então, ela vai defender essa doutrina social aí. E o serviço social vai abraçar, né, essa teoria aí. Então, as diretrizes e os conceitos, né, preconizados aí por essas encíclicas sociais, nós vamos ter outra, foi Rerum Novarum, que foi a de Leão XIII, também a 40º ano foi do Papa Pio XI. Todas essas encíclicas, elas traziam o quê? Traziam o pensamento para amenizar as desigualdades sociais, né? E defender o quê, gente? O capitalismo, ou seja, a Igreja Católica sempre se metendo, né? A Igreja Católica defendia o capitalismo frente ao projeto social comunista e socialista, já dizia Jacques Maritain, né? Então, fazendo aí um paralelo, né? Um paralelo aí, é importante a gente ver que nesse meio tempo, nesse período aí, nós temos aí também um processo de industrialização, a crise de 1929, né? Ela vem trazer aí uma nova posição de mercado do Brasil. Então, Getúlio Vargas, ele começou a pensar numa estratégia de consumo interno. Esse consumo interno se deu com essa pequena industrialização, né, que começou se industrializando o Brasil, e aí foi desse processo de industrialização que foi preciso aí
né, o pensamento, um pensamento social que veio aí com iniciativa da burguesia e da Igreja Católica, né? Mas qual era o modelo? Era o modelo Franco-Bel, o serviço social Franco-Bel, trago por Getúlio Vargas, né? Então, que tinha a teoria, era a doutrina social da Igreja Católica, né? Então, qual era a prática aí? A prática imediatista, espontânea. Então, na era Vargas, né, nós tínhamos aí o surgimento do serviço social, porque foi o momento que o capitalismo começou a se incorporar no sistema econômico do Brasil. Então, a conjuntura nacional, que nós tínhamos aí, foi o final da República Velha, né? O final da República Velha. Então, o Estado Novo, né, com Getúlio Vargas, ele vai trazer uma nova aliança entre quem? Entre a burguesia e a igreja, para minimizar essa questão social da pobreza, né, e da extrema pobreza. Então, nós vamos trazer aí como consequência do capitalismo, né? A consequência do capitalismo, né? Santos e Costa diz o seguinte, que o capitalismo ele trouxe e ainda traz, né, um processo de pauperização da classe operária, ditada pela necessidade de quê? De acumulação. O capitalismo, gente, o principal objetivo é acumular capital, né? Lucro. Como é que tu vai lucrar? Explorando alguém que vende a sua mão de obra. Então, a classe dominante, ela é uma classe que ela quer explorar para enriquecer cada vez mais, né? Então, a estratégia de dominação das classes dominantes para conter em favor da reprodução social. Então, deste modo que a questão social emerge. É a partir daí, né, no decorrer desse processo de luta operária. É nesse processo de luta operária que a questão social vai emergir, né? Vai emergir. Então, a luta operária, ela vai fazer com que o Estado diga assim, não, nós precisamos aí dar uma alternativa por essas lutas sociais urbanas, que ela começa a se multiplicar cada vez mais, né? Como disse Santos, como diz Costa, né? Nas lutas sociais passa a ser urbana e passa a se multiplicar. E os principais protagonistas dessa luta vai passar a ser quem? A classe operária, que vai pressionar a burguesia, né? Pressionar a burguesia industrial para que tenha uma resposta, né? E essa resposta, né? Porque o Estado ele se recusa a intervir nesses problemas. E se recusa, então, a própria classe trabalhadora passa a tensionar para que tenha uma resposta nesse confronto aí. Resposta de quê, gente? Resposta nos direitos sociais em que a classe estava cobrando, né? Então, nós temos Braverman, em 1978, ele diz o seguinte, né? Que é na fase do capitalismo monopolista que a ação do Estado amplia e, consequentemente, assume uma forma mais complexa e alinhada. Ou seja, gente, o atendimento das exigências do capital, ele passa a se modificar de forma estrutural. Então, é nesse sentido aí que o Estado social, ele vai passar por um momento diferente. É o momento que eu falo que na economia, é um termo economês, né? Um termo welfare state, quer dizer o quê? É estado de bem-estar. Por que estado de bem-estar? Porque
o Estado, se sentindo tensionado por forças políticas antagônicas, ele passa o quê? Ele passa a se responsabilizar pelo enfrentamento dessas sequelas aí da denominada questão social. E o que ele vai fazer? Ele vai aí implementar políticas sociais. É por isso que é o período em que se chama de bem-estar social, porque é o início da implementação na Europa das políticas sociais. Então, com isso, inicia-se um período de bem-estar social, que vai aí respaldar o início das políticas sociais. Então, é a partir da concretização aí das possibilidades econômicas, sociais e políticas que surgiram nessa ordem monopólica a questão social. Então, essa questão social, gente, aí, ela surge justamente na fase monopólica, e também é na fase monopólica que vai surgir, que vai ter início as políticas sociais como forma de amenizar, né, essa disputa social, econômica e política. É claro que aí o Estado, ele vai tipo assim, é como se o Estado fosse, eu vou te dar isso aqui para apaziguar esse momento aí de tensão econômica, social e política, né? Então, que se deu justamente nesse capitalismo dos monopólios. E aí eu trouxe aí, olha, vários momentos históricos, nós temos vários momentos históricos que se essas muitas questões sociais, tudo isso são frutos da desigualdade social, são frutos do acirramento dessa disputa aí entre o capital e o trabalho, que vai contribuir para que as desigualdades cada vez se tensione, né, gente? Então, tudo isso aí vai ocasionar o pauperismo, e do pauperismo vão surgir outras mais questões, outras mais expressão da questão social, né? Então, nós vamos aí ter os vários conceitos de vários autores, né? E é com isso que se inicia a história do serviço social. É nesse capitalismo monopolista, né? O Estado burguês procura o quê? Administrar. Ele vai fazer o quê? Ele vai administrar as sequelas da questão social por meio de quê, gente? Por meio de políticas sociais. Políticas sociais demandadas por quem? Pela classe trabalhadora. Então, para atender, assim, as demandas da ordem monopólica. Então, para você entender a importância do surgimento do serviço social nessa fase do capitalismo financeiro, do capitalismo monopólico, né? Então, para que a gente possa entender nesse capitalismo monopolista, né? Então, a partir da argumentação de Neto, Zé Paulo Neto, ele vem dizer o quê? Ele vem dizer que esse período ele vai sinalizar para o surgimento da política social do Estado burguês no capitalismo monopolista, né? E qual é a função? A função essencial expressa em que? Nos processos que se referem à preservação e ao controle da força de trabalho. Tudo isso, gente, essa política social emergente é para controlar a força de trabalho, tá? A qual encontra-se ocupada mediante a regulamentação das relações do capital e trabalho. Então, essa política social ela vai regulamentar essa relação entre o capital e o trabalho, né? Lançada justamente mediante o Exército Industrial de Reserva. Então, você vê, né, que as muitas greves de cobrança, né, pelos direitos sociais, ela vai ser
aí mediatizada pelo surgimento da política social como responsabilidade do Estado nesse capitalismo monopolista. Eu vou deixar para você aí, né, um PDF de Priscila Bispo, que é um artigo que foi lançado aí num debate numa jornada internacional de política pública, e é muito interessante porque é um debate bem fácil, trazido aí pela essa profissional, né, que defendeu este artigo nessa jornada, e ela vem falar a respeito aí da questão social, políticas sociais e o serviço social. Então você vê que a questão social ela está ligada ao surgimento da política social, que por sua vez vai aparecer a partir do capitalismo monopolista ou financeiro. Tá? E com isso surge quem? O debate da questão social como matéria-prima para o surgimento do serviço social. Lá no início, no século XVIII, que vai surgir dentro da Igreja Católica. Então, nós vamos depois, em outro momento, apresentar nosso debate, né, de forma ainda mais profunda lá na nossa plataforma Teams. Aqui é só apenas uma prévia desse nosso primeiro momento de aula. Então, fico meu muito obrigada e até a próxima.